Se é que não deu uma paralisada aqui violenta, hein? Vamos conferir. Vamos conferir. Por enquanto aqui no meu nada. Agora sim, estamos ao vivo, então vamos avisar nosso pessoal. Muito bem. Esse WhatsApp web tá ficando uma merda muito grande. O programa, em vez de evoluir, tá andando para trás. Bem-vindos, queridíssimos, bem-vindas, queridíssimas, ao Absoluto Podcast número 19. 27 de maio de 2022, 10h30 da manhã. Um bom dia para todo mundo, espero que estejam todos muito bem. A gente começa agradecendo a audiência, a companhia de todos os amigos, daqueles que nos prestigiam, que num mar de mediocridade e notícias mentirosas preferem o caminho, é a famosa história, né, da pílula azul e da pílula vermelha, né? Fazendo aqui uma menção ao filme Matrix, como diria Nelsito, né? Matrix é para quem não fez o curso de idiomas AISUM, para quem já fez Matrix. Gente, eu tenho vários assuntos para tratar hoje. E, sendo bem honesto, como nesses 7 anos, raríssimas vezes estabeleci uma pauta muito bem definida, muito rígida, até mesmo para que a gente pudesse aqui, na companhia de vocês, desempenhar o conteúdo da melhor forma possível. Tá meio... Peraí, calma. Vou botar um pouquinho mais para cá. Isso não tá build, não. Eu que tô... Sexta-feira é dia, né? Ainda tá um pouco demais. Assim? Que maravilha, né? Mas Marcelo, você devia ter feito isso antes do vídeo. Talvez, mas não fiz. Sem escusas aqui, vamos trabalhar. Uma semana de várias ocasiões estapafúrdias nesse país, né? Brasil sendo o Brasil de sempre e sempre descendo a ladeira um pouco mais. Eu quero, para começo de conversa, fazer o nosso editorial do programa de hoje a respeito da ladainha, o mais novo factoide dos canalhas, dos picaretas, dos incompetentes que militam, noticiando muitas vezes de maneira falsa situações no mercado automotivo, situações que muitas vezes nem sequer existem, e causou um certo rebuliço nesses picaretas, nessas gargantas de aluguel, o fato de que, na média, os carros usados tiveram uma relativa desvalorização no mês de abril, né? Terminaram abril com uma relativa desvalorização, porque, para você que não sabe, a publicação das tabelas de preços médios de veículos, elas acontecem no início de cada mês. Eu me lembro claramente, as bizarrices que a gente já viu aqui. 7 anos já é uma história de vida razoável. Eu lembro de um picareta, um palhaço, que tinha um perfil repleto de fotos de veículos Chipwagen, se dizendo proprietário de um Onix, apavorado porque o preço da tabela FIPE, se eu não me engano, a publicação do teste de impacto foi num dia 9 ou num dia 10, aí nós fizemos os vídeos que tiveram uma repercussão grande,
E aí lá para o dia 16, 17, o sujeito veio aqui dizendo que estava desesperado porque o Onix dele estava perdendo valor a olhos vistos na tabela. Um vagabundo, né? Como tantos que a gente botou da porta para fora a pontapés aqui, né? Porque o nível é baixo. E a última do papagaio é que tem um pessoal que parece que está um pouco intrigado com uma queda circunstancial, e vejam bem os senhores e as senhoras, é uma queda totalmente circunstancial, é um fato isolado, porque assim, o preço dos carros usados tem subido de maneira vertiginosa, que é uma coisa que não faz sentido nenhum, apenas para recordar, né? Que é um bem de consumo, então o nome já diz, consumo, depreciação, mas você está na pátria do absurdo. Os preços dos usados, se a gente perceber que a coisa está dando muito BO, porque existe essa prerrogativa agora no OBS. Eu posso remover essa publicação ao vivo e colocar no lugar uma publicação gravada, porque na gravação que vai para o canal 2, não há nenhuma interrupção por perda de sinal, ou seja lá qual o motivo. Mas é uma merda mesmo, fazer o quê? Então, quando os preços dos carros novos sobem da maneira surreal que tem acontecido, ó o Nelson aí, alô Nelsito, quando o preço dos carros novos sobe da maneira surreal, estapafúrdia, que acontece num país onde não existe maturidade intelectual suficiente para que as pessoas compreendam essa coisa do bem de consumo, que valor de carro usado é motivo de briga, bom, política, time de bola, religião e preço de carro usado gera ofensas, gera mágoas em muita gente. O que aconteceu foi um episódio, um lance totalmente circunstancial e isolado. Eu não vejo na linha do horizonte os preços dos novos subindo praticamente a cada semana, a cada 15 dias, dependendo da montadora. Não tem muita possibilidade de você sugerir que os usados, tá, gente? Por gentileza, aquela outra palavra que retardado usa, a gente não vai usar aqui, né? Não tem cabimento. Isso daí é um episódio totalmente circunstancial, e aí falar que depois de 21 meses houve uma queda, tudo totalmente circunstancial. A coisa deve se restabelecer. Agora, é lógico que, por outro lado, a despeito dos preços dos carros novos subirem praticamente toda semana, é que, assim, as condições de vida do brasileiro, elas vêm piorando diariamente. O brasileiro, a cada dia, tem mais dificuldade em pagar as suas contas, em honrar os seus compromissos, em pensar em fazer qualquer tipo de investimento. A degradação do valor real da moeda brazuca é uma coisa que é impressionante. O que não é impressionante são bobocas, assim, os caras não têm notícia. Já falei isso aqui também, 1 trilhão de vezes. Não tem notícia. Então, se um veículo estava com um preço médio 65 mil e esse preço caiu para 64 mil, numa queda aí de 1,6, evidentemente, para essa galera é notícia. Eles vivem disso. Eles precisam tentar mexer o doce para ver se alguma coisa acontece. Mas na real,
Não há nenhum motivo para você, se bem que eu não me dirijo para abestados, né? Não há motivo para os abestados colocarem a saia na cabeça e saírem correndo. Enquanto o cenário for esse, a degradação constante e inesgotável da moeda, a gente não vê nenhuma possibilidade que haja aí uma maxi desvalorização, que seria, na verdade, a lógica, mas você está na pátria do absurdo, e que apenas levaria esses carros ao movimento natural, que é perder valor constantemente. Seria assim em qualquer outro lugar do mundo. Então, os picaretas vão continuar falando, tentando criar aí situações, e você não se preocupe, porque ainda dá para investir. É claro que não acredito que os percentuais sejam tão altos quanto nós observamos nesses últimos quase 2 anos, mas ainda assim, com muitas das condições que levaram a esse colapso ainda estabelecidas, você pode ter a convicção que o cenário não deve receber mudanças reais significativas na linha do curto prazo. Certo? Então vamos lá. Mudando um pouco de assunto aí, mudando, aliás, drasticamente de assunto, mas infelizmente não mudando de país. Que desgraça que é o Brasil, né? E que desgraça maior ainda que é esse lugar aqui onde nós estamos, não o canal The City of React, mas a plataforma onde nós estamos, onde energúmenos retardados completos, só não são perfeitos porque ninguém é perfeito, têm usado esse espaço para disseminar asneiras de todo tipo. E depois desse episódio macabro que aconteceu lá nos Estados Unidos, se eu não me engano no estado do Texas, que é um estado roceiro, né, muito parecido, guardadas todas as proporções com o que é São Paulo, e você não se iluda, né, o estado de São Paulo é uma roça, você vai ver o que vai acontecer nas próximas eleições, a tragédia moral que é esse estado e esse país. Mas um demente, um virgão de 50 anos, um lunático, você olhar para a imagem dessa figura, você claramente vai detectar, e a gente que não é psiquiatra, forense, nem nada, bom dia aí para o William, bom dia para todo mundo, você não precisa de uma análise muito criteriosa, muito forense, para detectar que o indivíduo tem sérios problemas mentais, seríssimos problemas mentais, de uma evolução preocupante. Ele tem um canal na plataforma aqui, o canal dele evidentemente, aliás, se todos os idiotas brasileiros seguissem esse rapaz, ele seria o maior canal do YouTube do Brasil. E ele propôs que numa situação como aquela, ocorrida lá no estado americano do Texas, não apenas os professores, os funcionários deveriam estar armados, como também as crianças deveriam estar armadas. E eu que tenho uma doce criança, que aliás, guardadas as proporções, a Isa, ela tem a pele um pouco mais clara, mas tem também o cabelo cacheado e tal. Eu fiquei imaginando a minha Isa indo para a escola de AK-47 ou de AR-15 na mochilinha dela das princesas, e lá na escola pronta para meter bala no maluco que aparecesse. Marcelo, o que você está falando? É um chapado aí que defende umas coisas. Eu ouvi falar, porque assim, algumas situações, por mais que eu esteja militando aqui, não é hipocrisia, tá, gente? Não é falsa erudição, não é intelectualismo da minha parte. Eu até falei uns tempos atrás que sobre
reality shows brasileiros, eu realmente, muita coisa eu não tomo nem conhecimento, não porque eu seja ou erudito, ou fudido, ou intelectual. Simplesmente, primeiro que eu não tenho tempo nem para as minhas demandas. Você vê que a gente grava pouco hoje em dia, que está numa correria violenta. E segundo lugar, que o tempo que me sobra, eu não posso dedicar com merdas desse tipo, porque senão eu estou enrolado, não tem como isso daí. Mas aí, de tanto falarem de um sujeito chamado Monark, acho que é o nome que ele se apresenta, deve ser nome de guerra, eu não duvido, mas não creio que o nome de batismo dele seja Monark, apesar de que eu já vi coisas piores na minha vida, inclusive trabalhando em escolas do estado. Mas assim, o tal do Monark é outro também que num rápido exame psiquiátrico, esse rapaz, se o QI dele for acima de 30, eu ficaria muito surpreso. E então, assim, tenta imaginar esses caras dialogando, esses caras conversando e pessoas parando para assistir, dando palco para os caras. E pior do que dar palco para os caras é você abraçar ideias desse tipo de lunático, abestado, alucinado. Aliás, o vagabundo mor da República também, ele foi ironizar junto aos debilóides que o seguem, porque você tenta imaginar o país na situação que está, o cara que ainda é baba-saco de político nesse país, a situação que nós estamos vivendo. O político que está no poder tem a caneta na mão e a situação que nós estamos vivendo nesse país. Esqueci, o problema é da pandemia, da Ucrânia e por aí afora. Eu esqueço, desculpem. Ele foi ironizar que no mundo inteiro o combustível está a um determinado valor que aqui voltaria para 3 conto. E o pessoal é tão abestado, é tão burro, que eu já falei para vocês que 1 em cada 8 brasileiros consegue ler, consegue ouvir e interpretar alguma coisa. Quer dizer, se são 200 milhões, é mais do que isso. Mas a cada 200 milhões, apenas 25 milhões têm a capacidade de compreender alguma coisa. Quer dizer, o nosso público, na melhor das hipóteses, seria de 25 milhões de pessoas. O que já nos afasta, existem canais aí, a última vez que eu vi, tinha canal do YouTube com 40 milhões de seguidores. Seria humanamente impossível. Eu teria que todo brasileiro capaz de compreender alguma coisa estivesse aqui comigo para que eu tivesse 25 milhões. Estaria o quê? Estaria entre os 10, entre os 15, mas nem de longe seria o mais assistido. Então você tenta imaginar quando os indivíduos eles perdem o medo de saírem do bueiro onde vivem. Que, aliás, esse sujeito que eu estou falando, ele é filho de uma, se eu não me engano, esteticista famosa de São Paulo, e ela deve ter sido, durante a gestação, ela deve ter passado por algum problema, ter sido contaminada por algum medicamento. Sabe aqueles atletas que se dopam? E depois, quando são pegos no exame antidoping, eles justificam que a farmácia, na hora de manipular o medicamento, a pessoa alega que estava tomando um remédio que não tem nada a ver e que do nada a farmácia contaminou o remédio manipulado com uma substância super específica que a maioria das farmácias nem tem. Eu acho que essa senhora, quando estava grávida desse virajão de 50 anos aí, eu acho que ela deve ter sido infectada por alguma coisa muito séria e isso trouxe danos irreversíveis ao rapaz. Então ele propôs isso e eu não podia deixar de imaginar a minha Isa indo para a escola desse jeito aí, chegando na escola, metralhando os coleguinhas dela. Esse é o pensamento do brazuca médio, e se engana quem pensa que isso é
um caso isolado, você pode verificar rapidinho. Tem muita gente que segue esses caras e acredita cegamente no que eles falam. Nós não vivemos a merda que nós vivemos por acaso. Assunto principal da live do Absoluto Podcast número 19. A Caoa Sherry de Jacareí, município do Vale do Paraíba. Alô, Osmar, que não deve estar nos assistindo nesse momento, mas quando assistir, um abraço para o meu amigo, para o meu irmão Osmar Monai, um dos nossos queridos assinantes, integrantes do nosso grupo de debates, que mora aí na região. Eu gravei há algumas semanas o vídeo onde eu esmiuçava essa questão toda do fechamento da fábrica de Jacareí que produzia carros para a Caoa Sherry do Brasil. E comprovando o número gravíssimo de indivíduos tapados, alucinados, alienados que existe na face da Terra nesse momento, e que o processo de informatização, etc. e tal, só agravou isso daí, os caras simplesmente enlouqueceram de vez. Então o sujeito veio aqui, você imagina, aqui, hein? E publicou um comentário lá, eu não sei se eu vou conseguir localizar. Não sei se eu vou conseguir localizar nos comentários. Um completo idiota, porque qualquer pessoa com um mínimo de inteligência saberia que da maneira como está sendo conduzida a fábrica em Jacareí, em nenhum momento fez parte dos planos da Caoa Sherry voltar a produzir por ali. Qualquer pessoa com QI, sei lá, 50, 60, nenhuma sumidade intelectual, mas seria capaz de entender isso daí. Aí o camarada veio aqui, hein, e escreveu assim: eu simplesmente respondi com aquela série de Ks, porque não há nem o que responder, eu sequer bloqueei a pessoa. Vou ler aqui, vou ipsis literis, vou ler para vocês. Estão fechando ou fechando para modernizar? Se tem um objetivo, não está perdida. Então tá, trouxa. Mais uma vez a gente está aqui para falar sobre a situação. A vida responde certas coisas. Eu não preciso ficar, como eu fazia antigamente, sendo aguerrido, sendo grosseiro até, né, sendo hostil, porque a vida é hostil com os paspalhos. Eu disse naquele vídeo, foi numa sexta ou num sábado, acho que um sábado à noite, eu disse naquele vídeo que o sindicato que estica demais a corda toma na cabeça, a montadora que cria situações muito áridas toma na cabeça. O papo até esse telegrama aí é do dia 20, deixa eu ver aqui no meu que tá maior, do dia 26. Então os camaradas começam a cumprir o chamado aviso prévio no dia 26, também conhecido como ontem. Até então, eu vou ler para vocês, até então, até a ocupação que aconteceu no dia 24, houve uma série de audiências mediadas pelo Ministério Público do Trabalho, e o Ministério propôs que a montadora pague 20 salários para os demitidos e mais benefícios por alguns meses. A Caoa Sherry recusou a ideia, manterá a indenização de 15 salários. Diante da decisão, os empregados ocuparam a fábrica por 2 horas, porque havia um acordo
que teríamos 5 meses de layoff mais 3 meses de estabilidade. Aí a empresa decidiu encerrar a produção. Está muito claro que essas pessoas foram para o olho da rua e que não voltará à produção com a devida licença poética e filosófica, porra nenhuma em Jacareí. Tá todo mundo até as tampas com esses caras. Tudo isso serviu de um álibi perfeito para fechar a fábrica de uma vez. Qualquer pessoa com um mínimo de QI, tirando o tal de Monark, esse outro é Paulo, esqueci do que agora o sobrenome, é um sobrenome famoso em São Paulo. Que essas pessoas, o QI dessas pessoas não passa de 20. Mas qualquer pessoa com o mínimo de noção, que está antenada na vida, sabe que o fechamento é definitivo. E os caras foram lá, invadiram, ocuparam a fábrica. Todo mundo sabe o movimento, aí tem aqui no Notícias Automotivas. Isso antes da demissão que foi por telegrama. As suspeitas de que a fábrica fique definitivamente fechada são grandes, especialmente com o encolhimento do mercado e o foco das marcas em vender menos, porém com mais lucro. E evidentemente, dessa forma se torna óbvio o encolhimento da operação industrial, algo que a Honda exemplifica bem ao transferir a produção de Sumaré para Itirapina. Só o tempo dirá se a fábrica de Jacareí voltará a operar ou se terá uma placa de vende-se, como as plantas da Ford no Brasil. Para mim está muito claro, isso daí é um cenário irreversível, né? E até o NA coloca aqui que o período pedido pela Chery 2025 para voltar a produzir carros elétricos por lá é um período demorado demais. É lógico que isso era uma cortina de fumaça, só que o sindicato, mais uma vez, puxou a corda e é preciso explicar que herdeiros, qualquer que seja a operação, herdeiros, eles costumam ter uma postura muito diferente dos empresários originais. Qualquer empresa, quando você existe uma grande empresa de transportes aqui em Bauru. Aliás, momento importante, deixe aí o seu like para engrossar aí o público da live, né? Deixa o seu like, compartilha com gente inteligente, vamos que vamos. Olha só, essa empresa operou aqui por bastante tempo, mais de 70 anos, creio eu, e passou por 3 gerações. Então você teve o patriarca, que começou o negócio do zero, passou para o filho, que expandiu violentamente. Aí esse cara foi até deputado federal na época da ditadura no Brasil. E aí falou umas merdas lá e foi enquadrado, foi tirado do esquema. E aí o filho dele assumiu, teve mais uns brilharecos, mas agora essa empresa foi vendida, né, para um grupo maior aí. E para quem, acredito que quem é de São Paulo sabe, conhece o Expresso de Prata, né, uma empresa conhecida do ramo de ônibus aí. E então, qualquer empresa, quando ela passa para os herdeiros, o herdeiro não tem a obrigação de ter o mesmo sentimento, a devoção e a fidelidade ao empreendimento que o empreendedor original. Vou fazer aqui uma comparação totalmente descabida, tá? É um brainstorming aqui para que vocês entendam, né? Trazendo aqui para a minha realidade, imaginando, eu sempre falo que MJG, essa consultoria automotiva, empresarial, é um projeto de vida para mim. Mas vamos imaginar que lá na frente, a dona Isa, né, que vai de
Kalashnikov para a escola dela a partir da semana que vem. Levar um taquinho de beisebol também. Defesa pessoal, né? Um punhalzinho, um canivete, essas coisas todas aí. Se você não entendeu, você retrocede um pouco a live que você vai entender. A Isa não tem nenhuma obrigação sentimental com o empreendimento da maneira que eu tenho. Porque é o projeto da minha vida. Não tem porquê, não tem necessidade nenhuma de ser o projeto da vida dela. Então os caras esqueceram que o Caoa, por mais que tivesse, e nós retratamos aqui milhões de vezes, de novo esse papo? Sim, de novo esse papo. Porque é muito provável que se o Caoa vivo fosse, eu tenho dúvidas se o Caoa inteiro haveria o Tigo 3. O Caoa vivo, eu duvido muito que tivesse acontecendo todo esse processo e que tivéssemos uma ruptura tão agressiva, um término de relacionamento tão bruto como esse que acabou acontecendo aí. Resumindo, era o negócio da vida do cara. A vida do cara acabou. Ficou para os herdeiros e para esses outros diretores aí que o Nelson gosta de falar. Meu amigo, a conversa com esses caras é em outros termos. Então, para você entender a ordem cronológica das coisas, seriam demitidos originalmente 485 empregados, do total de 624 que a montadora possui nessa fábrica. Depois da beiçada, como se diz aqui no interior, que os caras deram nesse momento aí, a Caoa resolveu mandar 580 desses funcionários para o olho da rua, por telegrama e absolutamente em termos distintos daqueles que estavam sendo tratados nas reuniões anteriores, inclusive mediadas aí, como eu falei, pelo MPT, o Ministério Público do Trabalho. Então, feita essa ocupação, vocês vão ocupar a fábrica, vocês vão dar showzinho, isso vai aparecer para a imprensa, vai queimar o nosso filme. Se bem que a imprensa é muito bem adestrada e deu pouquíssima publicidade a essa ocupação. Mas o fato é que as regras do jogo mudaram. E esse foi um recado muito bem claro dado pela montadora, que comentou, antes mesmo de receber uma resposta, a Caoa foi surpreendida pela invasão de sua propriedade, que foi danificada em lamentável ato ocorrido na terça-feira, 24 de maio, organizado pela direção sindical. Não havia, como não há, nenhuma razão plausível para tal violenta e temerária atitude. Saíram da fábrica, mas agora estão impedindo a entrada de qualquer das pessoas, mesmo aquelas necessárias à manutenção e preservação dos equipamentos que lá se encontram. Por conta disso, a montadora justificou a demissão do quadro por meio de telegrama. O Heller Gonçalves, presidente do sindicato, protestou contra a postura da montadora. Aí aquele discurso que você já conhece. O envio dos telegramas é inaceitável. Não engoliremos de forma alguma este abuso. Cobraremos ainda com mais força medidas do poder público para impedir tamanha covardia. Os trabalhadores já demonstraram em todas as manifestações que estão dispostos a lutar até o fim para a preservação de seus empregos. Não vamos descansar enquanto as demissões não forem canceladas. Gente, nós estamos vivendo no Brasil um hospício completo em praticamente todas as áreas que se tem notícia. E desde a comoção, a exagerada comoção causada pelo rompimento da Ford com o Brasil, que a Ford parou de produzir, virou as costas e foi embora, e tem gente que não supera isso até hoje, nunca superarão, nunca esquecerão, como dizia
afinada cantora, nunca esquecerão, a empresa no Brasil, ela não tem o direito que existiria em qualquer lugar do planeta. Ela não tem o direito de mudar de opinião, baixar as portas e ir embora. O camarada, para ele abrir uma montadora no Brasil, para ele abrir um 1,99 no Brasil, ele só tem direito de abrir. Ele não tem direito de detectar que o modelo de negócio é frustrado, que a fábrica, inclusive tem uma foto aqui no NA, você vê que é um espaço grande, é uma fábrica grande, é um custo operacional importante e é um projeto que não se paga. Inclusive, esse elefante branco era o que a Chery chinesa mesmo havia erguido desde o princípio, e tenho certeza que se arrependeu até o último pelo da bunda. E não dá. Já de uma maneira a tentar sofisticar o processo, os caras tentaram, não, nós vamos fazer elétricos aí, vai ao cacete. Mas aí a corda já retesada, vai o sindicato e tenta esticar mais ainda, o resultado inevitavelmente é a ruptura. E esses discursos aí, sinceramente, inclusive a gente observa isso, as pessoas estão tão saturadas dessas representações, desses discursos chatos, pelegos aí, que tem muito sindicato tomando na cabeça hoje em dia, porque saturou, né? Desgastou, como diz a música da dupla sertaneja lá. Desgastou. Pensaram que estavam lidando com o patriarca e, inclusive, sobre a fábrica, a montadora diz o seguinte: a Caoa esclarece que no momento que atravessa não pode se valer do layoff, pois a reestruturação do estabelecimento e maquinário demandarão um longo espaço de tempo, uma mentira do caralho, provavelmente mais do que 2 anos. Então, volto a dizer, não é preciso ser nenhum Einstein da coisa para saber que isso daí são favas contadas. E se a Chery, até mesmo pelos processos, pelos benefícios que ela tem lá em Anápolis, ela pode produzir carros elétricos em escala no Brasil, de repente, elétricos e híbridos. Esse sim seria uma solução interessante para o Brasil. Mas de uma coisa a gente está convicto, isso daí não acontecerá nessa fábrica em Jacareí. Então, mais uma vez, esta mania de achar que pode cobrar, teve um preço alto. Então, para a gente concluir o assunto, tá aí o telegrama que a Caoa mandou para os seus colaboradores, orientando aí como que a coisa vai funcionar. Então, acabou a paz, meus caros. Lero, vamos tentar. Não, você quer na porrada, então vamos na porrada. Os tempos definitivamente são outros na Caoa Chery do Brasil, tá? Ridículos, afrescalhados, e aí você me perdoe a franqueza dos termos, ministros da ecologia de estados alemães, afrescalhados, estão pedindo por limite nas rodovias, e um assunto puxa o outro, porque a gente também vai, nesse programa aqui, inclusive são os 2 últimos slides aqui, tá? O programa não vai muito longe. Situações ridículas, a eterna mania dos fracassados, e eu sou muito
duro nesse assunto, tenho uma opinião bastante inflexível quanto a essa gentalha frustrada que tenta cagar regras na cabeça dos outros para tudo o tempo todo, e só que evidentemente que para eles as regras são mais maleáveis naquilo que eles querem. Naquilo que eles querem pode tudo, mas naquilo que eles demonizam a coisa funciona de forma completamente diferente. Então, afrescalhados, usando como álibi as dificuldades que a guerra do país da Branca de Neve trazem para a Alemanha, inclusive na questão do suprimento de combustíveis, e quando esses países enfrentam esse tipo de restrição, a gente não tem como ignorar o fato de que tentaram mostrar uma força que eles não tinham, e seguindo ordens do grande pai Yankee, como diziam os antigos, vão tomar na cabeça. Agora, daí a dizer que, olha, temos que colocar limite de velocidade nas rodovias porque senão faltará combustível, como de hábito, e parece que esses caras até foram exportados do Brasil. É o caso de uma desonestidade intelectual muito grande, essa turminha eletrófila, e é claro que esses caras, e aí eu vou parafrasear o Nelson, porque picareta existe em qualquer lugar do mundo, é óbvio que esses picaretas não fazem isso por ideologia. Não fazem. Fica você pensando, nossa, que legal, os caras estão preocupados com alguma coisa. Não preocupados com nada, a não ser, obviamente, tirar proveito de um lobby que é hoje um lobby que tem se estendido pelo mundo todo, o lobby que visa tornar a matriz energética eletricidade o paradigma mundial para veículos automotores. Só isso. Só isso. Aquele que é um idiota útil, que sai defendendo esses caras. Gente, ficou bem claro o programa de ontem, né? Eu creio que... É fato, Nelsito. Eu creio que a gente não deixou muita margem para dúvida, né? O cidadão que quer comprar um carro elétrico de boa marca, de bom pacote técnico, porque entende que esse veículo ele proporciona uma experiência diferente de dirigir, uma pessoa que quer ter essa experiência, palavra que muitos corretores de imóveis e afins, né, essa experiência diferenciada com o carro, cara, tá tudo certo. Você tem a grana, você quer fazer, você quer se divertir de uma maneira diferente, você quer, de fato, ser um camarada que experimenta as coisas antes do que todo mundo, tá tudo certo. Ninguém tem nada com isso, ficar perturbando nada. E eu não faço isso, muito que pelo contrário, eu acho que tem mais que comprar mesmo. Agora, o camarada, quando ele começa a vir com esse discursinho ensaiadinho, mal ensaiado, de sustentabilidade, de preservar o meio ambiente, os recursos naturais, vá pra puta que te pariu, entendeu? Aquele que quer preservar os recursos naturais não os utiliza em hipótese alguma. A sua existência representa um ônus para o meio ambiente. Atenção, curso de idiomas Aisum, para o environment, onde você está localizado. Larga a mão de ser idiota. A energia demanda
um processo todo para ser obtida, para ser materializada. As baterias, ou como diz o Nelson, que o Nelson me corrige aqui no Zap, não são baterias, são acumuladores elétricos. Essas baterias têm uma vida útil, terminada essa vida útil, ela se torna um grandíssimo problema. Quase sempre autonomia de bateria é divulgado um número extremamente otimista para o consumidor. Então, a bateria do celular, que você usando no modo hard, dura 6, 7 horas, quesito bateria, Gaviões, nota 10. Aê, Nelsito. Então, vejam bem, o Nelsito tenta tumultuar a live, você vê que é um tiozão mal intencionado. Todo processo, e o Nelsito que também é um industrial, você pode, evidentemente, entre os vários processos disponíveis, você pode encontrar um que seja menos danoso ao meio ambiente. Agora, dano à existência humana na face da Terra provoca danos ao meio ambiente o tempo todo. Então é por isso que eu não discuto com essa galera. Eu não sou poucas ideias, eu sou zero ideia com essa galera, porque não tem o que ser discutido. Quer um carro elétrico para ter uma experiência de uma aceleração excepcional, beleza. De não ter a convivência com frentista de posto de gasolina, beleza, cara, tá tudo certo. Tem nada de errado. Faz meses aqui, eu estou falando com vocês e eu estou me lembrando que já há meses eu estou prometendo um vídeo daquele site espanhol lá, o KM77, que faz aqueles testes de slalom. O Tesla, do retardado mental que veio ao Brasil esses dias, o Tesla, que muitos idiotas praticam endeusamento com ele também, porque são os trouxas úteis. O Tesla modelo 3, se eu não me engano, foi avaliado lá no slalom, teve um resultado excelente. Então, alguém que tenha grana e fala, pô, eu quero ter, porque é uma dirigibilidade, é uma experiência, é uma aceleração brutal, que legal. Agora, vem com conversinha fiada de sustentabilidade, de meio ambiente, de carro verde ou coisa parecida. Aqui não tem lugar para essa galera não. E quer se doer, a gente já falou isso aqui também trilhões de vezes, cagando e andando para essa galera aí. Então a última agora é essa. Criaram um cenário desfavorável para si próprios. E é bom lembrar que a coisa ainda não está tão ruim para os lados da Alemanha e Companhia Limitada, porque o verão está chegando no hemisfério norte. Se a coisa se estender até o inverno, aí, que nem a gente fala, o filho vai chorar e a mãe não vê. Então estão querendo colocar limitinhos de velocidade nas autobahns alemãs, como nenhum outro argumento colou, porque bem ou mal, né? É uma nação minimamente civilizada. Não colou o tipo de argumento que cola aqui, agora eles estão partindo para essa. Olha, vai faltar combustível, nós temos que contingenciar o negócio, então é melhor esses caras andarem a 100, 110 por hora, porque senão vai faltar combustível para o cidadão alemão. Pensasse antes de se envolver numa merda desse tamanho e escolher o lado errado da história. Tem que se fuder mesmo. Para a gente terminar, e essa é para acabar a sexta-feira mesmo, é um fato inédito, guarde este momento porque não deve acontecer outro tão cedo. O dia em que eu me vi obrigado a concordar em gênero, número e grau com o jovem senhor Bob Sharp
do canal Auto Entusiastas. Eu não tenho amiguinhos, tenho pouquíssimos amigos na vida. No meio automotivo, menos ainda. E entre colegas que desenvolvem algum tipo de trabalho no ambiente virtual relacionado ao automóvel, eu posso dizer que em nenhum caso nós temos amizade, nós temos um coleguismo civilizado com alguns deles e com a maioria nem isso. E alguns eu faço absoluta questão de manter distância, porque só falam merda, são gargantas de aluguel, não acrescentam nada para absolutamente ninguém, e não é aqui na MJG que essa galera vai se criar. Mas o senhor Bob Sharp, repercutindo uma decisão estapafúrdia do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, e esse registro fotográfico é um registro certamente antigo, porque o segundo da direita para a esquerda, inclusive, já é até aposentado, então essa foto não é recente. O Bob Sharp comentou sobre a lei seca, que o Supremo, deixa eu localizar aqui. O Supremo manteve a lei na íntegra por unanimidade, o que não foi surpresa, mas preocupa por mostrar que o entendimento sobre a questão de álcool e direção está equivocado, né? Aí a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com o título Abramet celebra a manutenção da lei seca, onde Antônio Meira Júnior, presidente da entidade, declarou: o Supremo salvou a lei que salva vidas. Vocês vão me dar um segundinho para eu vomitar ali e já volto. Endossando que o direito fundamental à vida está acima de quaisquer outros direitos. Para Abramet, que tem na busca pela preservação da vida no trânsito sua razão de existir, esse resultado é um alento e sinal de que não nos faltará o apoio necessário para impedir retrocessos nessa luta. Palavra da moda, isso dá uma preguiça muito grande. Está tramitando no Congresso Nacional, se eu não me engano, pelo Senado, uma proposta que visa retirar a obrigatoriedade das aulas de autoescola, das aulas práticas de autoescola. E devido a toda a correria do nosso dia, eu não tive a oportunidade de vir aqui com calma e comentar sobre tudo isso. Gente, o sistema de habilitação veicular brasileiro é uma piada. É nojento, é esdrúxulo. Chega ao ponto, por exemplo, não é por acaso que as motocicletas no Brasil elas são envolvidas num número tão gigantesco de acidentes. Porque o cidadão, ele sai da autoescola habilitado a dirigir motocicletas por ruas, avenidas e até estradas, se tiver coragem ou equipamento para tanto, sem nunca, durante o processo de habilitação, ganhar as ruas. Então, esse país é ridículo, e eu já falei aqui muito tempo atrás que uma grande parcela, que não significa a totalidade, como em qualquer profissão, momento da Atena aqui, como em qualquer profissão, existem instrutores de autoescola que procuram se aperfeiçoar, procuram aprender alguma coisa, procuram transmitir os seus conhecimentos, e existe a ralé, a escória, como existe na minha profissão, na sua, em qualquer outra, que não quer saber de nada. Coloca um óculos de 10 pila, aquele Ray-Ban falsificado aqui na testa ou aqui no pescoço, e toca o barco. O processo, o exame,
Já disse isso aqui também em algum momento. O exame prático de habilitação é outro lixo, é outra piada. De maneira que você tem pessoas, eu já contei, você vai se lembrar. Quando eu me habilitei, estava eu, a perita, que era uma jovem senhora, não muito jovem, mas uma jovem senhora, e mais 3 moçoilas. Uma delas, acho que foi a que pegou o carro depois de mim. Esse é um detalhe que não muda o rumo da história que eu estou contando aqui. Essa moça, numa esquina deserta, que ficava ali a 100, 200 metros de uma avenida que evidentemente nós não pegávamos no processo, uma avenida movimentada, ela entrou em parafuso. Ela começou a afogar o carro seguidas vezes, 3, 4, 5 vezes. E isso seria, em condições normais, motivo para examinadora, porque eu acho dantesco o termo perito, porque as pessoas são peritas em porra nenhuma. Mas a perita, em vez de fazer o seu trabalho, é aquela coisa latina, como diz o William. Em vez dela chegar na moça e dizer, olha, você infelizmente você precisa se qualificar melhor, inclusive emocionalmente, para você poder dirigir. Imagina se nós estivéssemos aqui numa rua movimentada, um horário de pico, você habilitada, você pega esse carro, você entra em parafuso, ninguém mais consegue andar em Bauru por causa de você. Em vez disso, a perita, entre aspas, o que ela faz? Ela afaga a moça e diz, calma, calma, está tudo bem. Aí depois de várias tentativas, a moça consegue finalmente dar a partida, sustentar o carro ligado e seguir a sua vida em vários trancos. Além de tudo, era uma goleta, era um Gol G3, também foi 200 anos isso, né? Era um Gol G3, na época era do ano, mas fazer o quê? E então é uma pessoa que não tinha a menor condição, era uma pessoa que não tinha uma gota de álcool no sangue, não tinha nenhum outro sintoma toxicológico aparente, simplesmente era uma pessoa que não tinha capacidade de dirigir um carro naquele momento. E ela foi habilitada, como todos nós que estávamos no veículo, e seguiu a vida dela, evidentemente. São pessoas que eu nunca mais vi. É uma pessoa que pode andar a 60 por hora numa rodovia, pode provocar um acidente grave sem ser fisicamente envolvida nele, pode causar dentro da cidade inúmeros aborrecimentos para coletividades. Sabe aqueles imbecis que aí eles entram na pista da esquerda, eles se acham donos da pista da esquerda, e porque a velocidade da avenida é 50, eles estão a 50, eles acham que eles não têm que liberar espaço para ninguém. Essa turma aí, esse pessoal é verdadeiramente danoso ao trânsito. E quanto a isso, eu não vejo nenhuma mobilização dos vagabundos nesse sentido. Eu não vejo nenhuma discussão concreta por parte das associações, porque no Brasil tudo é associação ou sindicato, já percebeu? Tudo é associação ou sindicato. Eu não vejo por essas associações qualquer mobilização no sentido de apresentar à sociedade brasileira, e não sou eu, gente, que tenho que fazer isso. Não gostou, foda-se. De apresentar um plano concreto para reduzir a carnificina que é o trânsito brasileiro, motivado por gente incompetente. Gente, como é que é? Imprudente, gente negligente, mas acima de tudo, pessoas que jamais poderiam dirigir um veículo. Aí, por conta da sua incompetência e para transmitir aos demais a sua frustração, esses derrotados, esses chifrudos aí, esses broxas, eles tentam fazer o quê? Eles tentam alegar que os dois problemas do trânsito são velocidade supostamente em excesso e
alcoolemia do condutor. O que o senhor Bob Sharp fala corretamente no artigo dele, no site Autoentusiastas, é que os elementos, eu vou até continuar lendo aqui, é que os elementos que são apresentados, eles não fazem sentido nenhum. Então, você quer trazer uma legislação de um país civilizado, e mesmo quando se compara isso com o que acontece lá, o rigor é muito menor. Então, por exemplo, na Alemanha, a alcoolemia admitida para conduzir um automóvel é de 8 gramas por litro de sangue ou 0,4 miligramas por litro de ar dos pulmões. Né? Na Alemanha, são 5 gramas ou 0,25 miligrama de álcool. Até onde me consta, são seres humanos da mesma forma. O que nos diferencia são aspectos culturais e educacionais. Isso aí gera um abismo entre o Bostil e as nações civilizadas. Agora, quando você para aqui para pensar, não é possível que um inglês ele possa dirigir tranquilamente, com essa quantidade de álcool, num país civilizado, num país onde existem leis rigorosas que... mas as daqui também são, só que as de lá são muito mais execuíveis e executadas do que as leis desse bananal. Desde 1998, existe o CTB, né, o Código de Trânsito, e desde 2008, 19 de junho, já vamos para praticamente aí 2008, então são quase 14 anos. Nunca houve uma fiscalização. O que existe, de fato, quem não se lembra? Logo em seguida, a lei entra em vigor, cria-se toda aquela caça às bruxas por um tempo, nos primeiros tempos. Cria-se uma enorme caça às bruxas. Caça às bruxas, Nelson. E depois de um tempo, outros problemas surgem, outros escândalos acontecem, aí a preocupação muda de lugar. Não se trata, deixando sempre muito bem explicado, para o nosso público que merece esse tipo de explicação. Não se trata aqui de defender um cidadão trançando as pernas, e isso pode acontecer com uma dose ou com 2 caixas, o indivíduo trançando as pernas sem condição de dirigir, ele assumir o volante e sair por aí fazendo merda. O que diferenciaria a coisa toda é se esses casos fossem de fato punidos independentemente da classe social, da origem do cidadão. Porque se o camarada beber todas, sextou hoje, hein? Se o cara beber todas, sair a bordo e ao volante do Voyajão 87 que ele tem, podre, atropelar pessoas, matar pessoas, esse cara pode ter certeza que ele terá no Brasil um tratamento muito parecido com o que os infratores recebem no mundo civilizado. Agora, se esse estúpido, este canalha, ele estiver a bordo de uma Porsche, de uma Land Rover, né? Que Land Rover é mais compatível, né? Carro de novo rico. Então, se ele está a bordo de uma Land Rover e ele patrola um ponto de ônibus onde pessoas que trabalharam o dia, a noite inteira, estavam aguardando uma condução para ir para casa, esse cara, ele vai utilizar de todos os meandros e os mecanismos que a lei brasileira permite
e vai permanecer respondendo ao processo em liberdade até o momento em que isso caia no esquecimento e toca-se o barco. Essa é a realidade brasileira. Como nós costumamos dizer, Sandro e eu, né? A maior piada, não há Ari Toledo, Tom Cavalcante ou qualquer humorista ativo ou falecido que conte uma piada tão grande no Brasil quanto o tal do artigo 5º da Constituição brasileira. Essa é a maior piada vigente no Brasil, porque os cidadãos não são iguais e, principalmente, não são tratados de maneira igual. Tá? Isso é preciso. Bom dia para o querido André Oliveira, grande amigo aqui também dos nossos trabalhos. Então a gente precisa conceituar isso de uma maneira muito bem clara. Essa caça às bruxas, esses afrescalhados que questionam alguém, uma pessoa suficientemente capaz de conduzir um carro, que tenha destreza, tenha preparo suficiente, físico e mental, para dirigir um carro a 150 por hora, é muito, mas é muito menos danoso, inclusive por saber, e aí eu vou fazer outro paralelo, que é a arte marcial, tá? Então, a arte marcial, um dos primeiros pilares que o indivíduo recebe, ainda é faixa branca, é o respeito pelo coleguinha, pelo amiguinho, que ele não deve usar os conhecimentos que ele está recebendo ali para, numa briga de trânsito, para numa fila de supermercado, para em qualquer situação onde ele se sinta prejudicado, ele saia dando voador e mata leão em ninguém. O indivíduo recebe os conhecimentos para executar, praticar um esporte dentro do tatame, ou seja lá de onde for. Então, o mesmo raciocínio se aplica à direção veicular. Não há, é óbvio que existe o problema, atenção, ó aqui a minha mão, ó, o problema dos vagabundos, dos oportunistas, que usam essa massa de manobra que são os idiotas úteis para roubar o teu dinheiro. Mas não há nenhum problema adicional em alguém num veículo devidamente equipado, com a manutenção em dia, de utilizar uma velocidade mais alta de acordo com o tráfego naquele momento e as características da via onde ele está se deslocando. De repente você está numa estrada brasileira, uma boa estrada, mas evidentemente não houve o cuidado de se isolar a pista de rolamento de propriedades próximas onde os indivíduos têm animais de estimação, têm, enfim, outros tipos de animais aí, criações, bovinos, equinos, enfim. Você não vai desenvolver uma velocidade terminal num lugar desse, arriscado ao animal invadir a rodovia e provocar um acidente de graves proporções. Você não vai com o teu veículo, sem ter a convicção de que esse carro está devidamente bem mantido, você não vai correr o risco de simplesmente meter aí 150 por hora e um pneu estourar, o freio não funcionar, a direção estar comprometida. Então, é preciso que haja um bom senso em cima dessas situações todas, né? É claro que nós não podemos também pura e simplesmente dizer que viver é uma atividade de risco, então por conta disso você precisa assumir todo e qualquer risco na sua existência. Também não é assim. Mas daí a você se tornar um abestado, um afrescalhado que tem medo de tudo, que não consegue desempenhar uma atividade banal como a direção veicular,
sem ficar restrito a argumentos que vagabundos, que muitas vezes sequer dirigem veículos, e que mesmo que dirijam, provam que não tem... A engenharia de tráfego brasileira é miserável, é uma coisa medonha, né? Então você vê, às vezes, num grande centro urbano, aqueles congestionamentos seríssimos, porque nem uma escala de semáforo os caras têm capacidade de fazer. E são esses babacas que querem dizer para você que você tem que andar numa rodovia plana, André, isso é um negócio que me emputece sobremaneira. Então, os afrescalhados, eles querem pautar a sua vida, a minha vida, a de todos nós, dentro dos seus parâmetros canalhas. E aí é onde eu digo, qualquer coisa, qualquer regra para eles próprios, eles têm uma outra maneira de enxergar. Agora, para pautar, para limitar a vida alheia, eles estão sempre encontrando uma maneira nova de torrar o saco. Não faz sentido o indivíduo não poder dirigir um automóvel com qualquer que seja a alcoolemia que ele tem no sangue. Isso não faz sentido nenhum, e como eu estou dizendo, no mundo civilizado, não é nessa bosta aqui que a gente vive, no mundo civilizado isso já foi comprovado por todas as instâncias possíveis. Aí eles vão querer partir para uma outra irracionalidade, uma outra excrescência para lhe colocar sob cabresto. Então, fica o registro que nessa oportunidade eu me vi obrigado, até porque o meu compromisso, o meu debate é com as ideias. Evidentemente que em 90% das coisas eu discordo do trabalho desses caras. Esses caras, eles não são, eu não considero sequer colegas, mas enfim, nessa ocasião, quando ele pontua sobre isso, sobre o absurdo, sobre o lixo que é, aí ele fala que na própria Alemanha existem bares e restaurantes que eles têm o etilômetro, né, o popular bafômetro, na saída para o cidadão já verificar ali, eu passei do ponto, não dá. Isso aconteceria se houvesse uma necessidade de educar o cidadão, mas por aqui, como educação é um negócio que dá muito trabalho e não dá resultado, então a coisa tem que funcionar na base da repressão. Não, porque a mensagem é muito simples, você apesar de ter um carro que desenvolve 250 por hora, você não pode andar mais do que 110 porque eu acho que você não tem capacidade de fazê-lo. E nitidamente a preocupação é estabelecer multas, isso aí também, todo mundo sabe, um sistema arrecadatório. Os caras entram em desespero quando alguma fonte seca. Você sabe disso, você já me viu falar aqui que os vagabundos, os canalhas, eles entram em desespero com essa questão das placas aí, eles querem constantemente, por isso que eu, inclusive, protelo tudo que eu posso para colocar isso, porque em algum momento eles vão inventar uma situação para criar a necessidade que o indivíduo troque essa porra dessas placas Mercosul novamente. É assim que funciona esse país. Aqui em Bauru, primeiro respondendo ao André, existe no centro da cidade uma sequência estapafúrdia. Você tem 3, 4 ruas que só sobem, 3 ou 4 ruas que só descem. Então, se você errar, se você for de fora e você estiver no centro da cidade, às vezes para ir no lugar onde você precisa, você vai ter que dar uma volta lá na frente para conseguir voltar. Porque esses filhos da puta, esses idiotas que querem controlar a tua vida de toda maneira, eles não têm capacidade de fazer o mínimo. 5 ruas afunilando em um único cruzamento, então você imagina
você imagina o BO que isso dá, o gargalo, nitidamente e literalmente o gargalo que isso provoca. O William dizendo aí, tem vias na Lapa que limita a 30 por hora, sendo que pode ser a 60, né? Então aí é todo aquele problema, e mete uma radarzeira, né? Igual o ex-prefeito, né? Porque todo mundo também vira bonzinho da noite para o dia. Aí você imagina, se vier a se tornar governador, a quantidade de radares que nós teremos nas rodovias. Deve ter, sei lá, radar de tudo quanto é forma, esses canalhas. A única preocupação deles é a grana. E para justificar, para não dar na cara, eles precisam que os idiotas... Esse é o fluxo de trabalho. Eles precisam que os idiotas defendam esse tipo de coisa. Então, lá na reportagem sobre as autobans, vem um corno recalcado no fim. Deixa eu localizar aqui, vai. Vem um corno recalcado no fim. Eu sou obrigado a ler isso daí. Ele coloca assim, ó. Cadê? Decisão corretíssima. Um absurdo não haver limite. Quem quer correr, pague e vá a um autódromo com toda a estrutura de ambulâncias e socorristas. Então você vá pra puta que pariu, seu merda, seu broxa, seu inútil. Porque é aquilo que eu falo. Qual é o sentido? Qualquer carrinho mais ou menos aí, os carrinhos até os populares, os carros de entrada, né? Popular não existe. Os carros de entrada atingem uma velocidade razoável. Qual é a lógica que tem de você ser pautado? Então você tem que ficar lá 110, 110, 110, não há ninguém, a rodovia tranquilo, um retão, suave na nave, você é obrigado porque um idiota, um frouxo, que não entende porra nenhuma de carro, não sabe nem o que é um automóvel, ele resolveu lá colocar. Isso quando não colocam aqueles radares de 50 por hora no meio da pista do nada. Existe um aqui em Boa Esperança do Sul, você está indo para Ribeirão Preto, você está lá, está a 110, dentro da velocidade permitida. Aí você chega na entrada de Boa Esperança do Sul, tem um radar a 50 por hora, né? Quer dizer, infelizmente, não, à noite só os fixos mesmo, né? Porque à noite neguinho não quer ficar lá também para virar patê de roda de um nó cego aí que se perca e passe por cima deles. Então é assim que a coisa funciona. A preocupação, resumindo, a preocupação de todos, que existe o esperto e o trouxa útil. A real preocupação é morder a grana. Agora, o trouxa é usado como massa de manobra para justificar as posturas dos caras. Exatamente. E aí, se um cara desse, ele tiver a oportunidade de andar num carro de verdade, ele vai dar VDO, como a gente falava antigamente, e vai achar o máximo e que se dane todo mundo, porque são os moralistas, sabe? Os moralistas, aqueles que defendem famílias, que são pais de famílias, né? Então tem... Você entendeu muito bem. E a gente se vê aqui obrigado a lidar com tudo isso. Então, minha gente, é o ônus que se tem, porque aqui a gente praticamente só tem ônus, né? De se viver num país de merda como esse. Muito legal o programa. Quem não deixou ainda o seu like, por favor, estou vendo que temos poucos likes ali, temos menos like do que gente assistindo. Deixa o seu like aí, eu quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Mais um Absoluto Podcast vai chegando ao seu final. Hoje assuntos bastante variados, e que comprovam o quanto nós somos ecléticos aqui nesse espaço.
Nós teremos novidades aí nas próximas semanas, continuamos trabalhando muito para poder oferecer o conteúdo com a máxima qualidade para a família MJG. Sim, sim. Quando acontece com algum deles, o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, a Constituição, e aí pega aquele, não sei o quê, não vale mais. Aponta para mim um cara verdadeiramente, né, que tinha bala na agulha, como a gente diz, que atropelou, matou um coitado aí, totalmente embriagado, totalmente fora dos limites da velocidade, e que essa pessoa foi de fato punida pelo sistema brasileiro. Vá a merda. Então, assim, como nós somos uma minoria que pensa, eu já falei para vocês, é 12,5%. Então, na melhor das hipóteses, nós temos 30 milhões de brasileiros que têm as capacidades cerebrais preservadas. O resto, meu chapa, vai para onde o vento levar. Não vivemos a merda que vivemos por acaso. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho algum assunto engraçado para terminar a live, porque ficou... Eu vou voltar aqui na imagem da criança armada, para quem chegou depois, né? Essa não é a minha Isa, mas poderia ser. Então, o debilóide aí que ele encontrou a solução para resolver os problemas dos ataques, né? E eu já vou comprar para minha Isa um AK-47 da Barbie, né? E um taco de beisebol da... Como é que chama aquele negócio que ela gosta também? Roblox. É isso, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês. E a gente vai se ver. O Bernie Eccleston. Ele desembarcou armado em Guarulhos. Então tenta imaginar se fosse um cidadão comum. Aí os camaradas estipularam uma multa de 1.000 euros quase, né? 1.000 e pouquinhos euros. Porque um cara desse não faz a menor ideia, embora seja casado com uma brasileira, ele não faz a menor ideia do que seja, até porque isso aqui nem dinheiro é, né? E cobraram aí 1.000zinho do tio Bernie, devem ter tirado meia dúzia de fotos com ele. Aí você fica vendo o programa da TV por assinatura que mostra as operações policiais nos aeroportos brasileiros. Tem trouxa para acreditar em qualquer coisa nessa vida. Existe o trouxa, existe o esperto. Todo dia eles saem de casa, se encontram e fazem negócio. Hoje em dia nem sair de casa precisa mais. Abraço, meu povo. Um excelente final de semana para todos nós, com a imagem aí da Isa americana, bem protegida contra o próximo psicopata que vai invadir a escola. Eu me despeço. Que país, hein? Que maravilha. Grande abraço e até!